Você já ouviu falar de uma guerra que não aparece nos noticiários? Uma batalha silenciosa que não tem fronteiras visíveis, nem exércitos marchando em campos abertos? Israel e Irã nunca se enfrentaram diretamente, mas há décadas travam uma guerra oculta, invisível para a maior parte do mundo. Ataques cibernéticos que derrubam sistemas, espionagem que atravessa continentes e conflitos por procuração em territórios devastados como Síria e Líbano. Essa não é uma guerra comum, é um confronto onde cada informação, cada narrativa é uma arma poderosa. Mas o que alimenta esse conflito além da política? Quais histórias antigas, quais feridas históricas e religiosas continuam a alimentar essa rivalidade? E o que isso significa para o futuro da região e para o mundo? Neste vídeo, você vai descobrir os segredos dessa guerra invisível, entender como ela molda o destino de milhões e por que o maior campo de batalha pode estar em nossas próprias mentes. Se você quer entender essa história tão complexa quanto fascinante, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. O que você acha que é mais perigoso nessa guerra silenciosa? As armas físicas ou as palavras que a acompanham? Embora Israel e Irã nunca tenham se enfrentado diretamente em um conflito aberto, a guerra entre eles existe, de forma silenciosa e invisível para a maioria das pessoas. Essa batalha acontece nas sombras, longe dos campos de batalha tradicionais, onde ataques cibernéticos, espionagem que atravessam continentes e conflitos por procuração em territórios devastados. Mas essa disputa vai muito além da tecnologia. O conflito tem raízes que atravessam gerações, embutidas em histórias antigas e narrativas religiosas que moldam a visão de mundo de israelenses e iranianos. As motivações são profundas e complexas, ligadas a uma identidade nacional e a uma visão histórica que resiste ao tempo. É um jogo de poder onde cada movimento no tabuleiro é cuidadosamente calculado e onde o controle da narrativa é tão importante quanto o controle do território. Nos próximos minutos, você vai entender como essa guerra invisível opera e por que ela é uma das mais perigosas e complexas do mundo contemporâneo. No mundo moderno, a guerra ganhou um novo rosto, quase imperceptível para quem não está atento. Em vez do som ensurdecedor das bombas e dos tiros, hoje os confrontos podem acontecer silenciosamente, por meio de códigos invisíveis que atravessam satélites e cabos de fibra ótica. Israel e Irã utilizam ataques cibernéticos para desestabilizar infraestruturas críticas, desde usinas de energia até sistemas de comunicação, numa tentativa constante de enfraquecer o inimigo sem provocar uma guerra declarada. Por trás dessa tecnologia, no entanto, existem pessoas comuns, vivendo suas rotinas, muitas vezes alheias a essa guerra que corre por trás das telas. Essa realidade nos faz refletir sobre o impacto da modernidade na guerra e na paz. Enquanto soldados enfrentam batalhas em campos distantes, um outro tipo de soldado, o hacker, o analista de inteligência, trava batalhas invisíveis em um campo virtual, onde o risco e a tensão também são reais. E mesmo sem armas visíveis, as consequências são palpáveis. Apagões, desinformação, medo constante do desconhecido. É um cenário onde a tecnologia se mistura com a humanidade, revelando como os conflitos do século XXI são cada vez mais complexos e distantes do que imaginamos. Agora que entendemos esse novo tipo de batalha, prepare-se para descobrir onde essa guerra realmente se espalha, além dos códigos e máquinas, até as ruas e corações de outras nações. A guerra entre Israel e Irã não se limita aos ataques cibernéticos ou à espionagem. Ela se espalha por territórios vizinhos, onde ambos exercem influência por meio de aliados e grupos armados. Síria, Líbano e Iêmen. Esses países se tornaram verdadeiros campos de batalha indiretos, palco de uma disputa que nem sempre é reconhecida oficialmente. Cada bomba lançada, cada embate entre milícias locais, carrega consigo a marca dessa rivalidade antiga, transformando vidas e alimentando ciclos de violência que parecem intermináveis. Para muitos desses combatentes, a guerra é distante, uma extensão de interesses que fogem à sua realidade cotidiana, mas cujas consequências atingem diretamente suas famílias e comunidades. Essa rede complexa de conflitos por procuração revela o quanto a disputa entre Israel e Irã ultrapassa fronteiras geográficas e políticas. Aqui, o campo de batalha é também emocional e social.
onde lealdades são forjadas e quebradas, e o sofrimento humano é uma constante silenciosa. Enquanto grandes potências jogam seu xadrez estratégico, pessoas comuns vivem em meio ao caos, tentando sobreviver em meio à destruição e incerteza. Compreender essa dimensão da guerra é essencial para entender o impacto real desse conflito, que, embora distante para muitos, define o destino de milhões. A rivalidade entre Israel e Irã não pode ser compreendida apenas por meio das disputas políticas ou militares. Ela tem raízes profundas que atravessam séculos, fincadas em narrativas históricas e religiosas que moldam as identidades e motivações de ambos os povos. Desde os tempos bíblicos, essas terras foram palco de conflitos entre grupos que hoje formam as bases culturais e espirituais de israelenses e ilemianos. Essas histórias antigas não são apenas registros do passado, elas vivem intensamente no presente, influenciando decisões, alimentando ressentimentos e construindo uma visão do mundo marcada pelo confronto e pela desconfiança. Para Israel, a narrativa é a de um povo que sobreviveu a séculos de perseguição e encontrou na criação do Estado uma promessa de segurança e renovação. Para o Irã, a história é contada como a defesa de uma identidade muçulmana xiita que resiste à influência ocidental e à ameaça de um Estado judeu poderoso em seu entorno. Essas narrativas se transformam em discursos políticos e religiosos que justificam ações e consolidam o apoio interno. O passado se torna uma arma poderosa, capaz de moldar a percepção do inimigo como uma ameaça existencial, onde não há espaço para meio termo. Além disso, a influência dessas histórias transcende a política, atingindo as populações em sua fé e cultura, tornando o conflito quase inevitável. Cada ato de agressão ou retaliação é carregado de simbolismo, como se fossem capítulos de uma antiga disputa que se repete. Esse enraizamento histórico e religioso torna a rivalidade muito mais complexa e difícil de resolver, pois mexe diretamente com as emoções e crenças mais profundas das pessoas. Entender essa dimensão é essencial para perceber que a guerra entre Israel e Irã é, acima de tudo, uma batalha pela narrativa, pela forma como cada lado quer ser visto e como quer ver o outro. À medida que avançamos para o futuro, a guerra entre Israel e Irã segue se transformando, mas permanece tão complexa e perigosa quanto sempre foi. A disputa por controle não ocorre apenas em campos físicos, mas sobretudo no terreno das informações, onde narrativas, propaganda e desinformação moldam a percepção global e local sobre quem é o inimigo e quem é a vítima. O avanço das tecnologias digitais, das redes sociais e da inteligência artificial amplificam esse campo de batalha invisível, tornando cada informação uma possível arma capaz de influenciar opiniões, manipular massas e provocar crises diplomáticas ou conflitos diretos. Nesse cenário, o controle da narrativa não é apenas estratégico, é vital para a sobrevivência política e ideológica de ambos os lados. Mas, além das estratégias e das tecnologias, o futuro dessa guerra está profundamente ligado à capacidade das pessoas de questionarem as histórias que lhes foram contadas. Narrativas antigas e feridas históricas alimentam o ódio, mas também é possível que se transformem em pontes para o entendimento e a paz. No entanto, isso exige coragem para olhar além do medo, da desconfiança e dos interesses políticos que perpetuam o ciclo. Violência. Enquanto isso não acontecer, o conflito seguirá consumindo vidas e definindo o destino de uma região que carrega no seu passado e presente uma das maiores rivalidades do mundo. Assim, a guerra entre Israel e Irã nos revela muito mais do que um confronto entre países. Ela expõe o poder das histórias que escolhemos acreditar e como essas histórias podem construir ou destruir realidades. O que está em jogo não é apenas um território, mas a forma como enxergamos o mundo, o outro e a nós mesmos. Compreender essa guerra invisível é um passo essencial para que possamos refletir sobre o que queremos para o futuro, seja em relação ao Oriente Médio, seja para qualquer conflito que divida as sociedades em todo o planeta. Se esse vídeo te fez pensar e quer continuar acompanhando conteúdos que exploram histórias complexas e misteriosas, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas dimensões da guerra você acha mais impactante: a tecnologia, a história ou as narrativas que alimentam o conflito. Sua opinião é fundamental para essa conversa.